Em um mês de conscientização da saúde do homem, hoje nós vamos conversar com Tiago Batalha, que vem compartilhar conosco a sua superação contra um câncer. Obrigado pela oportunidade, Sara. Espero que as pessoas gostem aí da história e consigam tirar o bom proveito do que aconteceu, porque eu consegui vencer e se eu conseguir vencer, todo mundo consegue. Tiago, quando foi e como foi essa descoberta? Final de 2017, por volta do mês de novembro, eu comecei a ter muita dor de garganta e eu comecei a ir várias vezes no médico e o médico me aplicava uma bezetacil, mandava tomar antibiótico em casa, falava que eu estava com uma faringite crônica. Isso foi se estendendo. Nessa mesma época, minha perna começou a inchar muito, a ponto de eu ter que cortar a lateral da perna para poder colocar a calça. Estava muito estranho, fui no médico de circulação, o médico pediu uns exames para ser feitos, só que como era poder público na época, demora para ser o resultado do exame. Eu estava aguardando esse resultado desse exame e estava aguardando também o resultado do exame de sangue que eu tinha feito. E era a época do Natal para Ano Novo, meus pais moram no litoral, e eu fui para casa dos meus pais. Chegando lá na casa dos meus pais, eu estava com a perna muito inchada, e minha mãe pegou e falou: "Olha, vai procurar saber, porque não tá parecendo que é algo muito bom". E minha boca saiu um cheiro muito ruim, sabe, da minha garganta. E aí ela falou: "Olha, eu se fosse você, eu procurava um médico rápido para poder ver o que é isso". E aí eu voltei para casa no dia 2 de janeiro. No dia 3 de janeiro eu passei muito mal, aí a febre foi muito alta. E aí eu fui na UPA do Jardim Universo. Passei com um médico maravilhoso lá, e ele olhou para minha cara e falou: "Olha, não tá simples, não é uma faringite, não é uma laringite. Eu tô com uma suspeita, eu vou pedir um exame com extrema urgência e a gente vai ter a certeza disso. Enquanto isso, você vai tomar um remédio em casa para passar dor, para baixar sua febre, até sair esse resultado. Eu vou pedir o resultado em 3 dias". E aí ele foi e enfiou uma agulha na minha garganta, né? É bom até falar porque as pessoas acham que dói, mas não dói, tá? É uma coisa super simples. E tirou um líquido da minha garganta e mandou para biópsia. E demorou 3 dias para sair o resultado e ele me chamou para poder ir ter o resultado. Na época ele pediu para que eu fosse acompanhado, só que eu não queria trazer baque para minha família, eu não queria ter uma notícia dessa sem preparar a minha família para poder contar para eles. Quando eu entrei na sala, ele pegou, olhou assim assustado pra minha cara e falou: "Você não veio acompanhado?" Eu falei: "Não, doutor, eu não contei para ninguém que eu vim aqui". Aí o médico começou a chorar. E aí eu não entendi, porque ele não conseguia me falar o que tinha acontecido. E ele falou: "Ó, eu estou te encaminhando para um oncologista, porque o resultado veio bem alto, né". Eu tinha feito um exame que detecta a célula. Ele não afirmou naquele momento que eu tinha, mas ele falou que o resultado do exame tinha sido muito alto e que precisava investigar. Ele me deu uma carta de encaminhamento para um oncologista e eu fui no Hebe Camargo, aqui em Mogi, no SUS. Demorou uns 4 dias para eu conseguir passar no médico. O médico foi nesse mesmo dia, ele fez uma bateria de exames, entre eles era um exame chamado PET scan, e aí ele falou para mim: "Olha, esse daqui é o exame crucial para a gente detectar o que tem no seu corpo, tá?". E aí eu entrei numa máquina, tem um tipo de um desenho de um corpo humano que acende umas luzinhas, né. E para minha surpresa, do pescoço para baixo, acendeu praticamente quase todas as luzes que tinham naquela imagem do corpo humano. O médico se assustou, e aí ele veio conversar comigo. É câncer e não está somente na garganta. Pegou várias partes, agora a gente vai descobrir o que é. Meu chão abriu, assim. Fiquei muito baqueado com a notícia, eu não sabia o que fazer, eu estava sozinho, de bengala, andando de cadeira de rodas para cima e para baixo, porque minha perna estava muito inchada. Minha perna ficou tão inchada que eles colocaram minha perna numa balança para ver quanto minha perna estava pesando. Deu 30 quilos, de tão inchada que estava a perna. Então minha perna estava muito inchada mesmo, né? Eu não conseguia movimentar a perna direito. Era porque as linfas da perna estavam juntando muito líquido, então ela foi inchando. E aí ele falou: "Olha, nós vamos precisar fazer um tratamento e você só vou descobrir agora qual é o tipo que você tem para te iniciar o tratamento. Só que demora uns 10 dias, né, como sempre vai protelando". Nesse período eu fiquei muito ruim, parei de comer. Parece que quando você descobre, o psicológico abala muito mais você, então tem uma queda muito grande. E eu parei de comer, eu não consegui engolir nada, eu não comia nada, exatamente nada. A única coisa que eu conseguia era tomar um copo de café,
E era muito bonitinho, porque meu sobrinho tava lá, então ele vivia me levando café com leite, pão com manteiga, né? Eu morava com meu irmão apenas, porque meus pais moravam no litoral. E eu parei de trabalhar, não consegui trabalhar, eu trabalhava por conta na época, então não tinha dinheiro. Meu irmão que sustentou por muito tempo a casa, sabe? Eu devo muito a ele, porque a gente só não perdeu onde a gente morava e eu tinha o que comer graças ao meu irmão, né? Só que ele também não entendia o que estava acontecendo porque eu não tinha contato. Aí, quando eu comecei a passar muito mal, fui obrigado a chamar meu irmão e minha irmã. Minha irmã estava com um barrigão enorme, que ela estava grávida de 8 meses da minha sobrinha. O meu irmão veio para conversar e eu falei para eles que eu estava com câncer. Eles ficaram arrasados, né? A gente é muito ligado, eu e meus dois irmãos. Só que eu não queria contar para os meus pais. Eu falei, eu vou descobrir primeiro o que eu tenho, qual é o tipo de câncer, para poder contar para a mãe. Eu voltei no médico, passando muito mal, quando o médico descobriu que eu estava com linfoma de Hodgkins, que é um linfoma que acomete mais pessoas jovens, né? Não acomete muito idosos. E ele falou que porque que acendeu tudo é que toda a parte linfática do meu corpo, ela estava com tumor. Então estava na garganta, estava na traqueia, estava debaixo dos braços, estava nas virilhas, estava nas pernas. Aonde tinha vaso linfático, eu estava com foco. Isso é chamado de metástase. E a palavra metástase não significa sentença de morte. É apenas 2 tumores no mesmo lugar. E eu tive uma metástase geral no meu linfático, porque o tumor era igual em toda parte do corpo. Só que não tinha vaga para começar a fazer quimioterapia. E eu precisava começar a fazer. E aí eu fui procurar uma pessoa aqui da cidade, muito gente boa, e essa pessoa me ajudou. Ela tinha um contato lá no ICESP, em São Paulo, no Instituto do Câncer. Ela me botou no carro e me levou para lá. Tava tão séria a minha situação, que no dia que eu cheguei lá, eles me deixaram internado. No dia seguinte eu comecei a fazer quimioterapia. Foi muito ruim. Eu estava somente com acesso e eu fiz a primeira quimioterapia na artéria. Foi muito dolorido e aí eu fiz o uso de doxorubicina lipossomal, que é a famosa quimioterapia vermelha. Voltei para casa, mas eu voltei muito ruim. Isso já era mês de março. Eu ainda protelei mês de março, mês de abril. Fui piorando, piorando, piorando e não tinha melhora. Tinha feito já 3 sessões de quimioterapia. Já tinha caído bastante cabelo, sabe? Eu já tinha ficado com o cabelo ralo. Não tudo, porque eu sou muito cabeludo, então não caiu todo o meu cabelo, mas a parte de trás caiu bastante. E minha mãe vinha pra cá no Dia das Mães. E aí foi quando eu pensei, o que que eu vou fazer, né? Eu vou precisar contar, porque uma hora ela vai descobrir e eu prefiro que ela saiba por mim do que saiba por outras pessoas. Então eu dei um presente para minha mãe no Dia das Mães. Ela veio para almoçar e eu tive que falar para minha mãe o que estava acontecendo. A minha mãe tinha um problema bem sério de saúde e eu não queria trazer mais um peso para ela. Ela teve uma doença no músculo chamada dermatomiosite. E ela perdeu o movimento das pernas. Durante muito tempo, minha mãe ficou na cadeira de rodas, a gente tinha que trocar a fralda da minha mãe, sabe? Foi muito difícil. E ela estava começando a se recuperar. E foi muito, assim, choque para ela. Eu cheguei e falei, eu levei os meus exames. E aí eu falei, mãe, eu tenho que contar uma coisa para você e pro pai. Meu pai estava sentado na cadeira. E aí eu fui entreguei os exames para eles e falei, olha, eu comecei a luta e não tá sendo fácil e eu precisava contar, porque a gente fica muito baqueado. E eu esperava que a reação deles fosse um pouquinho pior do que foi, sabe? Só que meu pai entrou em desespero, meu pai chorou muito, chorou muito, chorou muito, porque ele perdeu a mãe e o pai com câncer. E minha mãe não falou nada, ela só leu o exame e falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Minha mãe não abriu a boca. Do jeito que ela tava, ela ficou. Eu não sabia o que fazer, queria que ela falasse, eu queria que ela expressasse algum tipo de sentimento. E ela demorou uns 3 dias para digerir. E ela, na dificuldade dela, sem conseguir andar direito, sem conseguir levantar direito, ela veio pra minha casa para cuidar de mim. E aí ela sentou do meu lado com o tercinho dela, que é muito católica, e ela rezava comigo todos os dias e dormia do meu lado. A minha mãe esteve comigo até o dia que eu voltei a comer, até o dia que deu uma animada, né, que eu consegui ficar mais corado, que ela viu que eu estava melhor e ela precisava voltar para Bertioga para continuar o tratamento dela, para ficar junto do meu pai, mas mesmo assim ela não queria ir. Só que daí eu me vi numa situação que eu acho que é o problema da maioria das pessoas que lutam contra o câncer. A família, ela fica muito mais abalada. Então a gente não tem que ser só forte para lutar pela gente. A gente tem que ser forte para poder dar força para a família. A família, ela não, ela sofre muito baque, né, em relação a descobrir o câncer. E a gente tá naquela vontade de lutar tão grande que pra gente é menor o baque. Então eu tinha que lutar por mim e pela minha família. E eu me vi numa situação, já tava melhor, já estava comendo, só que não tava tendo muito resultado ainda a quimioterapia. E aí eu me vi numa situação que eu falei, eu preciso ter uma decisão. Ou eu luto, ou eu me entrego e acabou. E aí eu tava lendo um livro
eu não vou me recordar agora o nome do escritor, mas chama Terapia do Riso. E lá ele fala uma frase que ficou marcado pra mim, até hoje eu falo pra todo mundo. O câncer é a doença de quem é triste, quem é feliz vence. E aí eu falei, eu vou começar a fazer alguma coisa pra eu dar risada, porque lá diz que quando você ri, você faz a mutação das suas células. E eu achava que não tinha nada a ver, mas eu falei, vou tentar, né? Eu comecei a procurar alternativa de todos os lados. Então eu tomava fitoterápico, fazia tudo pra poder ficar bem. E eu passei a assistir muito filme de Vitor Sarro, do Thiago Ventura. Isso pra mim, sabe, foi uma coisa doida. Eu ficava tão viciado em ver vídeos engraçados que eu assistia o dia inteiro pra poder ficar dando risada o dia inteiro. E eu comecei a perceber de verdade que começou a clarear algumas coisas. E eu não tinha tempo pra pensar que eu tava lutando contra o câncer. E aí nisso eu comecei a fazer as coisas da minha casa, eu comecei a conversar melhor com as pessoas. E aí começaram a surgir alguns convites pra eu contar a minha história. Então eu comecei a ir pra algumas empresas, alguns jornais, alguns programas de televisão pra contar o que eu estava passando. E dessa parte surgiu um projeto chamado Vença Sorrindo na época, que através da palestra eu levava para as pessoas o que eu tinha passado e como era essa terapia do riso. Também explicava o que era do autocuidado, porque assim, eu não me cuidava. Então eu fui descobrir porque eu cheguei num estágio muito elevado. E aí o que acontecia? Através da palestra, ouvia a história das pessoas e aí eu olhava para ele e falava, eu não tenho nada. Porque a pessoa estava tão pior do que eu, mas ela estava trabalhando, mas ela estava levando sustento para dentro de casa porque ela não tinha outra opção. Ela tinha filhos em casa, então muitos homens eles iam fazer a quimioterapia, ficavam 2 dias em casa, que é o tempo que a gente tem, a quimioterapia de 2 a 3 dias você volta ao normal. E aí eles tomavam só cuidado com a parte da imunidade, então eles tinham que trabalhar. Porque senão levar o sustento pra dentro de casa. E muitos deles não conseguiam encostar. E eu comecei a perceber, falei, o cara tá lá, tá com metástases em 4 órgãos, o dele é muito maior, porque um tinha 6 tumores no estômago, pra você ter uma ideia. Então assim, eu vi aquele cara trabalhando, eu falei, eu não tenho problema, cara, tá aí, tá caminhando. Só que não via melhora. O médico fazia exame, tava todo do mesmo tamanho. O médico. Até que eu falei, vou entregar na mão de Deus e deixa acontecer o que vai acontecer. Se for a minha hora, eu vou, mas eu vou dando risada, não vou chorando. E foi passando o tempo. Eu comecei em março de 2018. Aí, quando foi em janeiro de 2019, o médico falou pra mim: o mês que vem é a sua última quimioterapia. Só que daí chegou em fevereiro, não foi a minha última quimioterapia. Aí eu tinha comprado uma viagem pra Minas. Eu fui pra Minas 3 dias depois de ter feito quimioterapia. Mas eu bebi muita cachaça naquele lugar. E fiquei 4 dias em Minas e quando eu voltei destirado no carro. Fui direto pro hospital pra tomar a injeção, porque minha imunidade estava no pé. Eu quase voltei a perder todo o tratamento por causa de uma doideira. Mas o meu desespero era tanto que não tinha acabado a quimioterapia que eu falei, eu vou morrer. Eu vou curtir enquanto eu tô vivo, porque o médico falou pra mim que ia acabar a quimioterapia e quando faz o exame não tinha chegado ao fim. E é desesperador. Cada sessão que você vai fazer, você acha que dali você não vai sair. Por mais que você tente ser forte, na hora que você tá fazendo, que começa a entrar o remédio em você, parece que você volta pra trás, né? Dá uns passos atrás. E aí no dia 17 de abril, um dia antes do meu aniversário, eu fui fazer a quimioterapia. Aí eu cheguei lá com um cara bravo, não queria falar com ninguém. Aí o médico pediu pra fechar a cortininha, porque tem uma cortina onde a gente faz quimioterapia. Aí o médico pra mim, colocou o nome e falou, e aí, Tiagão? Como é que você tá? Falei, péssimo, né? Mais um aniversário que eu vou passar fazendo quimioterapia. Falei, calma, as coisas vão melhorar, tá dando resultado. Só que ele já tinha o resultado do meu exame, mas não tinha me falado. Aí eu fiquei as 4 horas na máquina, dava 4 horas e meia na máquina. Eu peguei e fui sair. Nisso que eu fui sair, ele pegou e me abraçou, não tinha ninguém. Foi muito engraçado que o tempo que eu dormi na máquina, esvaziaram toda a sala. Ele veio, me abraçou, falou, calma, Deus vai te dar um grande presente de aniversário, não chegou ao fim a tua vida. Só que ele não me falou o que era, ele foi me acompanhando até a porta da saída da quimioterapia. Só que eu achei muito estranho, porque não tinha uma enfermeira, não tinha um paciente, não tinha ninguém, só tinha eu com ele. E aí ele pegou e falou assim, agora abre aquela porta que você vai ter uma surpresa. Quando eu abri a porta, tava o hospital inteiro, com a faixa lá, você venceu, aplaudindo, e eu não imaginava que era a última sessão. Assim, eu me emociono de falar, porque por diversas vezes eu achei que eu não ia ter chance. Eu achei que eu não ia conseguir, sabe? Foi muito difícil passar por tudo, por tudo. Se eu fosse contar todos os detalhes, eu ia ficar aqui até, acho que 4, 5 programas para poder explicar. Mas fazendo um resumo, foi mais ou menos isso. E aquele momento, eu falo pra todo mundo, sabe? O momento de tocar o sino, pra muita gente vai tocar um sino, mas pra gente tem um significado muito grande, porque só toca o sino quem venceu. E pra mim foi o momento mais importante depois dessa luta, foi ter a oportunidade de tocar o sino.
E aí depois começa uma nova luta, né? Que é a luta dos 5 anos de tratamento, exames a cada 4, 5 meses para poder ver se voltou. Tive vários sustos nesses 5 anos, porque positivava um pouquinho o exame, voltava para trás, mas graças a Deus, o ano passado eu tive alta, a alta da remissão. A alta da remissão significa que aquele tipo de câncer foi curado. E aí eu parei de tomar remédio via oral, não faço mais exame de 3 a 4 meses, agora passou a fazer uma vez por ano, né? O ano passado, eu digo que eu recebi a carta de libertação desse pesadelo que eu vivenciei durante 1 ano e 3 meses da minha vida. Tiago, e qual a mensagem que você deixa, o conselho que você deixa para quem está nos assistindo? Primeiro de tudo que os homens não são super-homens, né, eles não são autoimunes. Como a mulher procura o ginecologista, o homem precisa procurar o urologista. Existe muito tabu em cima do exame de próstata, existe muito tabu em fazer qualquer tipo de exame, porque o homem sempre inventa uma desculpa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que me dedicar aos meus estudos, mas não liga para a saúde. O meu problema foi não ligar para a saúde. Se eu tivesse corrido atrás de me cuidar desde antes, se eu tivesse descoberto antes, eu não teria passado por tudo isso que eu passei. Então, essa prevenção, esse autoexame, porque existem autoexames que a gente pode fazer também como homem, ele é extremamente importante. O homem não tem que procurar o médico após os 40, porque eles botam na cabeça, fiz 40 anos, eu preciso passar no urologista. Não. Como a mulher passa a cada 6 meses, 1 ano para fazer Papa Nicolau e outras coisas, o homem também precisa. E aí tirar esse tabu. Eu até gosto de olhar para a câmera para falar isso. Exame de toque, ele só é feito quando se constata o câncer de próstata avançado. Hoje existe o exame chamado PSA, esse exame de sangue, que ele mede se tem ou não o câncer de próstata. Se tem, se tiver elevado o PSA, se a pessoa estiver sentindo inchaço, aí se faz o exame de toque para poder sentir a espessura, para poder saber como está a próstata da pessoa. Mas é um tabu muito grande que chega a ser até ignorante por parte dos homens. Se a mulher fosse pensar isso, a mulher não iria no ginecologista. Porque o que a mulher sofre no ginecologista, acho que é isso que a gente tem que pensar. Tem que praticar exercício físico, porque o homem também tem uma mania de ter uma vida muito sedentária, principalmente os mais velhos, que gostam de beber a sua pinga, que gostam de ficar em casa, fumar seu cigarro, mas não procura fazer uma caminhada, isso também agrava muito mais. Fazer utilização de vitaminas, que isso também é muito importante para poder aumentar as células, mas o principal mesmo, retornando, é procurar o médico. Começa num clínico geral, do clínico geral pede um check-up ao menos uma vez ao ano. O SUS tá aí, ninguém paga mais para fazer exame. Não tem que essa desculpa de falar não tenho dinheiro para fazer. A desculpa está no quê? Eu tenho medo de descobrir o que eu tenho. Se eu descobrir alguma coisa que eu tenho, eu vou ser mais fraco. Eu não vou ser a fortaleza que eu represento ser. A gente precisa tirar isso da cabeça, sabe? Esse preconceito, esse medo do que as pessoas podem pensar. A gente tem que entender que isso já é passado e isso não pode continuar.